Ô povo de Deus, boa noite, glória a Deus. Hoje eu trago uma palavra aqui, é para todas as áreas, né? Tanto para a área de trabalho, para a área de comércio, para a área de família, para a área de maridos, mulheres, namorados, noivos. Mas antes de eu começar essa palavra, eu gostaria de dizer uns nomes aqui que eu estou orando. Tem alguns nomes aqui que eu oro todo dia, né? Vou orar meia-noite, vai dar 11 horas. Mas eu estou pregando essa palavra aqui agora, é uma direção. Todos nós, até eu preciso de direção. Eu ia pregar outra palavra, mas eu estava na sala ali, aí brandou no meu coração essa palavra, e eu vou pregar ela, né? Está no livro de Josué, né? Mas antes eu gostaria de falar o nome de umas pessoas que eu estou orando aqui. Thelma, Frank, Wagner Braga, Júlio Braga, Pedro Braga, meu irmão Bismarck, a esposa, né? A filha, os familiares, os funcionários, o Orlando e família, o Marcelo e família, o Ricardo Carlos dos Santos e família, o Ednei dos Santos e família, o Raimundo Carlos dos Santos e família, Amanda da Costa, Melissa, Priscila, Rafael, Marlene, Valdélia, Andresa, Rose, Andréia, família Doréia, advogada Thelma Cristina, Cícero Torres, Totonho, Paulinho, Fábio Leal dos Santos, Edson Leal dos Santos, seu Oswaldo empresário, o Oswaldo meu primo, a lanchonete do Garotão, a esposa, os filhos, os funcionários, glória a Deus. Tem também aqui o Maurício Braga, o Arribamar, taxista e família, o André, taxista e família, o Gladson e família, seu Germano e Dona Rosa. Boa noite, seu Germano. Hoje eu estava olhando para sua casa lá, seu Germano, e eu vi que tem um pessoal morando lá, né? Eu até falei, será que seu Germano voltou para lá? Mas glória a Deus, onde o senhor está. Que Deus abençoe o senhor e Dona Rosa. Glória a Deus, hein? Tem também aqui o Carlos, Sansão, o Afonso, o Ellison e a Maria, o Edmilson e família. Tem o pastor João Henrique Palharim, a esposa, os filhos, os pastores, as pastoras, as diaconisas, os diáconos, os obreiros, as obreiras, as ovelhas. Tem também o missionário R.R. Soares, tem o pastor Ideraldo Palharim, tem o pastor Luiz Boy, tem o pastor Alexandre, tem o bispo Diego Coutinho, tem o bispo Carlos Quintanilha, tem o bispo Tairone, o bispo Luiz Casalec, o bispo Enior, o bispo Josivaldo Batista, bispo Andrade, pastor Paulo, pastor Aline Barros, pastor Éder Soares, pastor Lucas, a irmã Miriam, Daniel, a Keila, o pastor Gilton Dourado, o Valdir, o Zurita, a Maria, a Baiana e família, o Gil e o Ado, e tem o senhor, seu Rubens. Seu Rubens, glória a Deus, hein, seu Rubens. Seu Rubens é um amigo, né? Como todos vocês são, né? Somos irmãos, né? Somos irmãos, seu Rubens. É mais justo, né? Tem a dona Josefa e família, tem o Jaime, a Anice, o Zé, o Gilmar, o Juvenal, a Célia, a Leonice, tem a Tânia, marido, tem a missionária Neuza, tem a Ana, Joel, a Degudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca, Gael, Dr. Galiano, médico de olhos, tem o Lagoa e Moisés, pastor Rogério, pastor Raimundo Santana, o Djalma e família, o Landinho e família, o Dai e família, um irmão lá da Rua 11 e família, tem o Aires, tem o Paulão, o Chicão, a Terezinha, o Nilson, o Rogério Ramaciotti e a Ana, mãe dele, glória a Deus, né? Tem a Anicinha, tem o Arthurzinho, tem a Bel, tem a obreira Matilde, tem o seu Farias, oh, glória a Deus, hein? Abençoado. Tem os senhores e senhoras dos asilos, né? Eu oro todos os dias, vou orar daqui a meia-noite, eu oro por todos vocês, quando eu estou de joelho ali meia-noite, perante o altar de Deus que eu tenho aqui na minha casa, onde eu tenho
uma arca da aliança simbólica. Eu oro por todos vocês, glória a Deus. É um maior prazer. Oro pelos índios também, né? Que está passando por uma luta grande, mas a reforma agrária Deus determinou. Né? Antes do Cabral, eu sempre falo isso, antes do Cabral pensar em descobrir o Brasil, os índios já estavam aqui. Glória a Deus. Tem também a Emília Cristo. Emília Cristo. Que nome, hein? Glória a Deus, hein? Uma abençoada de Deus. Tem aqui a Márcia Campana. Tem e família, né? Tem a Vilma, filho e nora. Tem a doutora Yuri, psiquiatra do SUS e família. Tem o Zé Adilson, tem o japonês pedreiro. Tem o Zé Roberto, faxineiro e auxiliar de manutenção do 2001. Tem também aqui o presidente do YouTube, seus acionistas. Tem o apóstolo, a bispa, seus pastores, seus bispos, seus obreiros. Glória a Deus. E tem também aqui, tem um Venâncio, um amigo meu. Glória a Deus. Tem a Rosimeire e o marido. Glória a Deus. Bom, gente, a palavra de hoje é uma palavra de encorajamento, sabe? Quando Deus quer, Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele usa quem Ele quer. Agora, como você deve ter uma Bíblia na sua casa e deve ir no seu ministério, você pode pegar a Bíblia também e pode ler. Eu sei que Deus vai dar um entendimento para você, como Ele dá para mim, né? Então, o entendimento dessa palavra aqui, ó, é uma palavra que, se você prestar atenção, Deus vai falar com você. Deus vai usar minha boca, meu coração, para falar com vocês. Seja uma doença, seja a empresa que está no vermelho, seja um filho que está dando dor de cabeça, uma filha, seja um parente distante que está passando por uma luta espiritual, ou uma luta no trabalho, ou com os filhos, ou está com alguma doença. Deus, ele fala nessa palavra aqui muito forte. Tá assim, ó. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este é Deus, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu posso até dar uma paradinha aqui para dizer para vocês, ó, que Deus está falando aqui, ó. Moisés foi aquele menino que lá atrás, quando o povo ainda era escravo, o faraó da época foi avisado por um profeta que iria nascer o Salvador. O povo já estava há 450 anos escravo do faraó, né? Morando numa vilinha que não tinha água encanada, não tinha nada, não tinha, até a comida era racionada, né? O povo trabalhava com o faraó, era escravo do faraó, né? Então, essa mãe, a mãe de Moisés, ela escondeu o menino. Mas um menino de 3 meses, para você esconder, ele começa a chorar, né? E o faraó determinou que matasse todos os recém-nascidos de 3 meses para cima. E a mãe de Moisés escondeu ele, até uma hora que não deu para esconder mais. O que ela fez? Ela pegou e preparou um cestinho, passou betume, colocou um monte de galho de bambu e colocou ele na água. Uma água infestada de crocodilo. Imagina, se um pedaço de carne que você jogar um pássaro, um animal dentro da água, os crocodilos caem de boca. Imagina uma criança de 3 meses que é cheirosa, tem um cheiro, o bebê, né? E o Moisés sobreviveu, porque ele foi resgatado pela filha do faraó, que não podia ter filho, e ela deu o nome de Moisés, sem saber que o nome Moisés significa o Salvador. Então, essa palavra aqui, ó, coincide com... Eu não sei
qual é o seu deserto, qual é o seu sofrimento, mas Deus sabe. E a hora que você tem um particular com Deus, no banheiro ou no seu quarto, seja uma doença, seja uma causa na justiça, seja um filho que está dando dor de cabeça, seja a sua empresa que está no vermelho, a hora que você tem um particular com Deus e você procura seguir os estatutos de Deus, porque do homem não adianta. Eu te dar um conselho para você não vai adiantar, mas Deus falando no seu coração, porque Deus fala no seu coração, Ele vai falar no seu coração, que você vai passar por lutas, vai, mas se você trilhar o caminho de Jesus, buscar Jesus em todo o tempo e orar, porque a oração faz parte da nossa vida. Você pode fazer um teste e começar a orar a Deus, né? E você vai ver que sua vida vai mudar. Se você está doente, você vai falar, poxa, eu estava tão doente, eu estava tão debilitado, tão debilitada, com dores fortes no meu corpo, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor na coluna, e agora eu comecei a orar a Deus, e eu estou ficando bom, as dores estão desaparecendo, porque Deus se agrada daqueles que se comprais, né? E como você se comprais? Fala, eu vou adorar só a Deus. Tem gente que passa numa... Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas tem gente que passa numa loja, vê um tênis, o homem vê um tênis, adorei aquele tênis, fica contando para os amigos no serviço, né? Eu vi um tênis que eu adorei, está amarrado. A palavra adoração é só para Jesus, é só para Deus. A mulher vê um vestido todo cheio de pétalas, eu adorei aquele vestido. Fala para as amigas, fala até pelos cotovelos, desculpa. Mas a adoração é só de Deus. Quando você adora a Deus, a Jesus, a sua vida muda. É o que está escrito aqui, ó. Sucedeu, o Josué, ele era o braço direito de Moisés. Tudo que Moisés fazia, o Josué estava antenado, olhando. Quando chegou o dia de Moisés partir, ele chamou Josué, abençoou ele, orou e explicou para ele que ele tinha que continuar trilhando o caminho de Deus. E depois, mais para frente, Deus começou a falar com Josué. Quando tinha uma peleja, quando tinha uma guerra com os inimigos, porque era muita terra que Deus deu para o povo de Jerusalém, para aquele povo daquele tempo, né? Mas para vocês terem uma noção, o povo daquele tempo que saiu do Egito, chegou no deserto, eles queriam regalias. Aí eles começavam a criticar Moisés. Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer de sede no deserto? Sendo que Deus estava no controle das coisas. E quando Deus está no controle da sua vida, e você está buscando a Deus de coração, está orando, está jejuando, as coisas vão mudar na sua vida. Vai ter luta, você vai passar dificuldade? Vai, porque Deus prova o coração, né? Deus ele não olha para a roupa, para o status, para o dinheiro. Não, Deus olha para o seu coração. Tem muito empresário, e eu conheço muitos, que são milionários e não são crentes. Não são crentes. Mas eles procuram trilhar o caminho da bondade, dá serviço para muita gente, ajuda as pessoas, com marmitex, com cesta básica, e não aparece. Eles têm no coração que quem tem que aparecer é Deus. Olha, chama os funcionários, enche aquela carreta de cesta básica e leva, entrega em tal comunidade. Se alguém perguntar, fala, foi Deus que mandou. Acabou. Quem tem que aparecer é Deus. Quando Deus aparece na sua vida, meu amigo, minha amiga, você vai ser próspero. A doença vai desaparecer do seu corpo. As lutas vão vir. Mas Jesus está do seu lado. E quando Jesus está do seu lado, pode vir a ventania que for. Lembra do barco lá, em Mateus? Os discípulos, Jesus chegou cansado, que ele fez muitas curas, muitos milagres, deitou lá na proa e foi dormir. Chegou no meio do mar, veio a provação para os discípulos. Começou a chover forte e a ventar.
E o barco começou a ir a pique. E Jesus dormindo lá, Jesus estava lá, mas o Espírito de Jesus estava, se eles me chamarem, eu acudo eles. Se eles viram as coisas que eu já fiz, como eles são meus apóstolos, eles podem repreender o vento e a chuva. Mas não, eles ficaram com medo. Aí chegou um certo momento que o Pedro falou, acorda o mestre lá que o negócio está brabo aqui. Aí foram lá e chamaram Jesus. Jesus levantou, não falou nada. Foi lá, ficou de pé, olhou para o céu, orou ao Pai, parou a chuva, parou o vento. O mar ficou calminho. Né? Aí ele reuniu os discípulos e falou assim, ó homens de pequena fé, até quando hei de ficar entre vós? Até quando? Mas Jesus já sabia de tudo que ele ia passar. Ele iria sofrer, que iria ser xingado, ia ser chamado de demoniado. Aí eu te pergunto, pode um demônio curar os olhos de um cego? Você acha que o diabo vai querer que o cego volte a enxergar? Não vai. Então, se você tem o seu trabalho hoje e alguém vai lá te criticar, ou você vai receber, vai falar assim, poxa, mas estão falando de você lá, que você está fazendo umas coisas erradas. Pô, sabe o que você tem que fazer? Deixar para não falar nada com ninguém, continuar fazendo o seu serviço. E quando chegar em casa, ou na hora de almoço, você pega a Bíblia, dá uma lidinha na Bíblia, chega na sua casa, ora, dobra seu joelho, fala com Deus, e as coisas vão começar a melhorar, porque Deus ele vai no seu coração. Você pode ser um faxineiro, pode ser um auxiliar de manutenção, pode ser um pedreiro, um azulejista, um engenheiro, pode vender mandioca no carrinho, você pode ser um grande empresário. Você fala, estou com a corda no pescoço, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Se eu estou passando por essa luta hoje, é porque Deus tem um grande objetivo na minha vida. Então eu não vou murmurar, porque você pede para Deus uma prosperidade, um comércio, um carro, a restauração da sua família. Mas você continua murmurando, como é que Deus vai operar? Deus fala assim, como é que eu vou operar naquele coração se tem uma pedra na frente? Não tem jeito, certo? Igual está aqui, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse é Deus, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Deus está falando para você se dispor. Quando Deus fala para você se dispor, poxa, você está parado, está trabalhando, glória a Deus. Então procura dar o seu melhor. Faça o serviço bem feito, para você não precisar voltar atrás e nem para ter reclamação. Vai demorar mais um pouquinho o serviço para você fazer a limpeza. Se você é torneiro mecânico, para você fazer a peça. Se você é comerciante, para você atender um cliente. Se o cliente for chato, você tem que ter... Eu conheço uma pessoa que tem um carinho grande, imenso. Ele deixa os funcionários e ele vai atender. E atende bem, né? Tem até algumas pessoas que falam assim, poxa, o rapaz aí que você está atendendo está tomando café na xícara. E eu que sou seu cliente há muito tempo, estou tomando no copo. Mas é um dom que Deus deu, né? Então, e ele trata todo mundo bem. Então você está no seu trabalho, fazendo o seu serviço, dê o seu melhor. Você está na sua casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, não seja como a Marta. A Marta convidou Jesus, ela teve uma boa atitude. Ela convidou Jesus para ir até a casa dela. Lá tinha a irmã dela, a Maria, e tinha o irmão, né, o Lázaro. Mas chegou lá, estavam os discípulos de Jesus, estava o irmão dela, a irmã. Ela começou a fazer comida, não é errado, começou a fazer comida, fazer bolo, enquanto os outros estavam prestando atenção em Jesus, na palavra, entendeu? Então quando você está na sua casa, fala assim, poxa, eu vou orar a Deus. Se tiver umas visitas na sua casa, você fala assim, gente, vamos orar? Se eles não quiserem orar, você vai orar a Deus, a Jesus. Pai, eu estou passando por uma luta com meus filhos, eu estou passando por um aperto, minha despesa está
meu armário está vazio, minha geladeira está vazia. Eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus. Aí você vai ver que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Como está aqui, ó. Servo de Moisés, né? Moisés, meu servo é morto. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas se você ouvir, porque a palavra vem por ouvir. Aí, ouvir, espírito, coração, alma. Poxa, é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar me dispor para me alcançar meus objetivos. E é assim. Glória a Deus, está aqui, ó. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão. Muita gente está passando o Jordão. Como Jordão, vocês lembram que Moisés tinha o que na mão? O cajado. Mas vocês acham que aquele cajado ia abrir o mar? Foi Deus que abriu o mar. Mas ele usou o Moisés e o cajado, porque Moisés era o líder. Uma empresa tem um chefe, não tem? Então você tem que obedecer o chefe. Você está ganhando salário, está trabalhando. A sua promoção vai vir quando você fizer isso aqui, ó. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus lhe deu um serviço. Então você tem que procurar, vocês funcionários, fazer o serviço direito e correto, sem murmurar. Porque se você murmurar, vai chegar até o chefe. E aí o que vai acontecer? Você vai falar, poxa, eu errei. Poxa, eu estava precisando tanto desse serviço, por que eu não fui dar? Por que eu fui dar ouvido para as conversinhas, fofoquinha? Porque eu sou um homem de Deus. Então eu vou comer o pão que o diabo amassou, mas eu sei que eu vou vencer, porque Jesus é comigo. Vou passar por luta? Vou, mas eu vou vencer, porque Jesus é comigo. Vou fazer as coisas corretas. Vou fazer. Tem uma passagem que Jesus fala assim: se te mandarem andar 1 quilômetro, anda 2. Aí ninguém vai ficar no seu pé. E você vai prosperar no seu serviço. Você, dona de casa, vai prosperar na sua casa. Seus filhos vão notar que a senhora está diferente. Que o senhor está diferente. É isso. Eles vão ver em você o que neles não tem nada. Nos outros da rua não tem nada. Vai falar, poxa, minha mãe é uma mulher, não é porque é minha mãe, mas ela é uma grande pessoa. Né? Você, funcionário, vai falar assim, poxa, esse meu patrão, ele é um homem de Deus, hein? Poxa, eu vou me esforçar mais. E lá na frente você vai ter o seu resgate. Como está aqui, ó. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Presta a bênção, está aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você entra numa empresa, Deus está falando que todo lugar que você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Se você for humilde de coração, se você diminuir, poxa, todo mundo vai falar, pô, esse faxineiro, esse auxiliar de manutenção, esse copeiro, esse chapeiro, esse cidadão que vende mandioca, esse motorista de táxi, poxa, ele é tão bom, ele é tão humilde, tão gentil. Você vai começar a trilhar o caminho que Deus quer. E Deus vai poder te abençoar. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, aqui é nome de brabo, aqui é as coisas ruins que aparecem para o crente, que nós temos que enfrentar, né? A terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Glória a Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te como fui com Moisés, vou ler de novo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés,
assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se Deus está falando isso para você, meu irmão, Ele não vai te deixar. Você pode passar por a luta que for. O doutor, você vai fazer um exame, o doutor pode até te desenganar, mas Deus está falando aqui que Ele não te desamparará. A última palavra de Deus, né? Você pode estar na tábua da beirada, mas Deus está falando que não vai te abandonar, que Ele é contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, então você vai falar, pô, vou colocar a planta dos meus pés nessa empresa, eu vou ser humilde. Eu vou receber tudo que me derem para fazer, vou fazer de coração, né? E vou confiar em Deus. Não vou murmurar, porque se eu murmurar, eu sei que Deus não vai me abençoar. E não é rima não, hein? Não é rima não. Se você não murmurar, Deus vai te abençoar. Glória a Deus, está aqui, ó. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, hein? Aqui agora, ó. Para todos, até para mim que sou pregador, ó. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Glória a Deus. Vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo com mão forte, o faraó foi atrás do povo para trazer o povo de volta. Deus colocou um redemoinho até o Moisés chegar lá no rio, e Deus abriu o mar através de Moisés, e o povo passou em seco. Aí depois o coração de Faraó ficou mais pesado, ele mandou, o Faraó não entrou no rio Eufrates, né? No Rio Jordão, perdão, mas o Faraó mandou todos os seus soldados. Na Bíblia fala os cavalos e os cavalarianos, as bigas, entraram todos atrás do povo, que já estava lá, tinha passado. Aí o que Deus fez? O mar se fechou e morreu todos os inimigos. Só ficou o Faraó sozinho. Ele teve que voltar para trás, com a mão na frente e outra atrás. Porque Deus mandou os 10 sinais para ele liberar o povo, e ele não liberou. Ele teve um coração duro, ele era um mentiroso. Ele é que nem o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Agora, se você for no embalo de Faraó, está numa empresa, está empregado, está com a carteira registrada e está murmurando, é porque você não quer ouvir a palavra de Deus. Então você não tem que ficar pedindo uma orientação para fulano ou Bertano, é Deus. Eu, quando me perguntam na rua, eu falo, ó, Jesus, ele foi humilde com todos. Jesus, ele foi humilde em todo o tempo. Jesus, ele quer que nós propagamos o evangelho dele a toda criatura. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu não aconselho, eu falo da palavra. Como Jesus foi e como Jesus é hoje. É o mesmo Jesus, não mudou em nada. É o mesmo Jesus, manso, ele bate no seu coração, na porta, e pede licença para entrar. Ele quer te curar. Você, minha querida, você, meu querido, você, empresário, de qualquer ramo, ele quer te curar. Ele quer que você tenha uma vida farta, ele quer que você seja bem de vida. Mas para isso, você tem que ser humilde. Quando você é humilde, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Eu abençoo todos que estão pegando esse vídeo, Pai. Se tiver alguém doente, alguém enfermo, com alguma dor no corpo, desde a planta dos pés até a cabeça, que o Senhor venha curar essa dor dessa mulher, desse homem, que o Senhor venha restaurar, Pai. Se alguém teve alguma perda familiar, que o Senhor console o coração de cada um.